brinde à produtividade. Bom, acho que vocês já sabem qual vai ser o tema de hoje, né? Vamos falar sobre produtividade. E aí, amiga? Brinde, eu tenho que beber. Ah, é verdade. Nós vamos falar sobre esse excesso de produtividade, essas cobranças que atravessam a produtividade, né? Mas antes de qualquer coisa, o que é produtividade para você? Para você, amiga. Ah, eu que te perguntei da outra vez, agora ela tá me perguntando. Agora Amiga, pra mim, produtividade é eu conseguir fazer o que eu acho que é essencial, assim, o que eu preciso resolver. Então, eu dar conta daquilo que eu quero fazer, do que eu preciso realizar. Seja tanto com a família, em relação à família, ao trabalho, enfim, qualquer coisa que seja, eu acho que pra mim é isso. Perfeito. Eu dar conta. E uma pergunta anterior a isso, como é que a gente chega no ponto de decidir o que é essencial para eu produzir? Tá. Bom, o ponto de decidir o que é essencial, eu vou dar um exemplo lá de um exercício que eu vi que eu achei muito legal, que é assim, o que é importante, você pega um papel, caneta e escreve, o que é importante para você na sua vida e o que você deseja alcançar. Então vamos lá, colocar lá, família. Ah, eu quero ter mais tempo de qualidade com a minha família. Trabalho. Ah, eu quero a liderança. Sei lá, qualquer coisa. E aí você pega essa lista, com ela em mãos, você analisa os seus últimos dias. E aí você vê, eu fiz o que está aqui? Ou algo que vai me levar a alcançar isso daqui? Ou não? Eu acho muito legal, achei muito legal esse exercício. Acho que a gente tem que fazer, hein? Vamos fazer. E marcar Vocês o pessoal também, depois. pessoal. Marcar lá não. Colocar lá no Instagram e o pessoal marcar a gente quando vocês fizerem também. Eu achei legal. Achei excelente, amiga. E pra você, o que é produtividade? Tá, eu já ia emendar aqui falando outras coisas. Não, eu quero saber de você. Vamos lá, né? O que é produtividade? Eu acho que a primeira coisa que vem pra mim é muito parecido com o que você trouxe, né? Então, assim, o que é que eu preciso, eu, Raniele, preciso fazer de entrega, seja em qualquer coisa, né? No meu trabalho, na organização das coisas de casa como dona de lar, né? Ou na família. Então, assim, dentro das funções que eu exerço na vida, o que eu preciso desempenhar em cada um desses lugares, mas não partindo de qualquer lugar externo, mas de mim mesma. Sim, né? O que é que cabe a mim entregar dentro de cada área dessa. E aí eu gosto, né, de realmente organizar e dando os checks do que eu tô conseguindo dar conta, ajustando quando eu não dou conta e não me comparando lá fora, tipo, mas fulano conseguiu, por que eu não consegui? Porque eu tenho uma vida diferente de fulano e fulano. Então, assim, ótimo, né, ter compaixão, se fazer um carinho quando não dá conta e colocar pro dia seguinte ou pra semana seguinte, se aquilo tá inviável no dia seguinte. Eu acho isso legal. Enquanto a gente está se comparando, a gente fica estagnado. Porque nunca vai ser bom o suficiente. Então a comparação tem que vir, acho que de você com você mesmo. Então você vai olhar, como que eu tô hoje e onde eu quero chegar. E aí faça essa comparação. Eu não vou olhar onde a Rani tá e onde eu tô. Porque isso daí não dá certo. Não. Então acho que essa é uma das primeiras coisas a fazer. Foque em você. Isso. Né? A melhor e a mais justa comparação que a gente pode ter na vida é sempre da gente com a gente mesmo, né? Quem eu já fui, quem eu tô sendo, quem eu quero ser. Sim. Né? O mais justo que a gente pode ser. Mas isso leva a gente a pensar, amiga, da questão da romantização dessa produtividade mesmo. Quantas vezes a gente já viu tantos discursos aqui nas redes, né? Às vezes de pessoas da nossa confiança e admiração. Então faz a gente acreditar que aquilo ali é uma grande verdade. Né? De, por exemplo, vou aqui meio que dar uma ironizada, né? Acorde às 4 horas, tome um banho gelado, trabalhe enquanto eles dormem, né? Então, assim, dentro de um conceito até, vou trazer o lado aqui um pouquinho da psicologia, analisando a questão da saúde mental e emocional, às vezes a gente se perde nesse excesso de produtividade, romantiza, fica querendo fazer entregas pros outros, né? De tipo assim, deixa as pessoas verem o quanto que eu trabalho até de madrugada e nananã. A preço de quê? Do teu sono?
ano. Porque às vezes a gente vai se iludindo nesses discursos de eu preciso estar produzindo, senão eu vou ficar para trás, senão não vou chegar lá onde eu chego. Então, amiga, dê aí 5 dicas essenciais para produzir. Brincadeira. Ela adora, ela adora. É brincadeira, porque daí cai nisso que a gente vê nas redes sociais. Aí daí a pouco o povo tá comentando, dê as 5 dicas. Não, brincadeira, gente. Não Mas tem listinha pronta, não tem jeito. Seria incrível se tivesse funcionasse geral, mas a gente já é tão subjetivo, né, amiga? Não que a gente não goste das dicas, a gente gosta, mas a gente precisa ter o senso crítico também de quando faz sentido. Sim. Por exemplo, acordar 4 horas da manhã e tomar um banho gelado, não é que não funcione e a gente tá demonizando. Pode ser que funcione, mas não é pra todo mundo. Não, tem que fazer sentido com a sua realidade e com os seus propósitos, né? Isso. Então, por exemplo, você quer ter mais tempo de qualidade com a sua família. Então, vai fazer sentido você acordar às 4 da manhã, você vai ter energia depois pro resto do dia para você pegar um momento e ter esse tempo com a sua família? Ou vai caber na sua agenda isso? Porque isso daí é prioridade, então deveria estar lá e você deveria conseguir falar não para as outras coisas que não vão te permitir ter esse tempo, né? Amiga, ouvindo a tua fala agora, trazendo um exemplo real, palpável e talvez praticável para vocês que estão aí do outro lado da telinha, né? Digamos que seja esse o seu desejo, essa ideia da Alice, né? De tipo, eu quero ter mais tempo com a minha família. Sim. Digamos que você também quer ter um tempo mais com você e quando você volta do trabalho, você já tá cansada, aí você ainda tem que resolver suas coisas, aí você se cobra e se culpa porque o tempo com a família tá se esvaindo, não tô tendo, né? Então talvez nesse sentido faça sentido você tentar fazer leves ajustes na sua rotina, de acordar um pouquinho mais cedo, talvez não às 4 horas da manhã se não funcionar pra ti, porque você vai estar muito cansado, como a Alice disse, mas se de repente eu acordo às 6 horas, eu começar a colocar meu despertador a cada dia ou semana pra acordar 10 minutinhos antes, 20 minutinhos antes, 30 minutinhos antes, vai progressivo, pra tu ir tendo esse tempo que também é importante pra você. Então assim, não, vou ter meia horinha antes da casa inteira acordar, vou ter 30 minutinhos pra mim, pra eu fazer o que é importante pra mim, sem interrupções, porque aí depois eu vou estar 100% inteira pra fazer o que eu preciso fazer, né? Talvez dicas assim, ajustadas com a tua rotina e com o teu senso crítico, por favor, faça sentido ser produtivo. É verdade. Então, amiga, como que você se organiza para ao longo da semana aí ter a sua produtividade, ó, 100%, não 100%, mas... Ela 100%, vamos falar de pessoas reais, né? Mas assim, dentro do que você espera e fica confortável, assim, com a sua produtividade. Eu me organizo com planner, né? Papel, gosto de papel, gosto de escrever. Acho que, inclusive, fica dica aí, né? De repente, eu já até tô dando mais 5 dicas aí, nem tô percebendo. Mas fica a dica mesmo de colocar no papel, escrever, trazer da cabecinha pro papel, ajuda a aliviar o excesso de pensamento. Ajuda demais. Né? Os pensamentos acelerados, né? Intrusivos. Às vezes, na hora que você se deita pra dormir, vem 10 mil pensamentos. Cara, se levanta ali 5 minutos, coloca tudo no papel e depois só relaxa. Mãe, eu dava risada de você com a sua agenda, que você riscava, rabiscava, fazia tudo ali, ó. Mas ela conseguia fazer várias coisas, acredito eu, que ela se propunha a fazer. Então, assim, e hoje eu tô indo pro mesmo caminho. Eu tô usando o caderninho, eu escrevo pra tirar mesmo da cabeça e ficar mais tranquila. Mas em vez de eu fazer diário, assim, né, o que eu preciso resolver diariamente, eu tô colocando na semana. Perfeito, amiga, perfeito. Tem funcionado, já me aliviou bastante. Super. Quem sabe daqui a pouco eu passo aí pra fazer agenda diária, pra ficar mais, né, de acordo com a minha rotina. Mas por enquanto, assim, tá funcionando. Inclusive, conectando a tua fala com a minha forma de organizar e com o tema como um todo, quando tu traz lá a questão do que é essencial pra mim, é isso que eu vou focar para eu ser produtiva, a gente pode olhar para as micrometas. Então, se eu tenho algo essencial aqui para eu fazer, aí eu pego esse algo que é grandão, que parece lá longe, e eu vou trazendo de forma que eu vou diminuindo. Então, antes de eu chegar no dia, eu vejo o que é que eu vou fazer na semana. Antes de eu chegar na semana, eu vou ver o que é que eu vou fazer dentro daquele mês. Antes de eu chegar no mês, eu vou ver o que é que eu quero de mim até o final do ano, e aí eu vou dividir por mês.
isso também já ajuda super na nossa organização, né? Eu tô fazendo dessa forma porque é o que faz mais sentido pra mim hoje, porque antes eu nem anotava. Então eu ficava com aquilo ali, ó, no meu inconsciente, e eu ficava, putz, chegava o fim do dia e falava, nossa, eu não fiz o que eu tinha pra fazer. E às vezes eu fazia outras coisas, tantas outras coisas que não estavam ali na minha lista, entendeu? Então eu ficava com a sensação de que eu não fui produtiva ao longo do dia. Mas aí eu esqueci até alguém me lembrar, ou eu mencionar, por exemplo, pro Matheus, o que eu tinha feito ao longo do dia. Eu falei, nossa, realmente eu fiz um monte de coisa, né? Então, assim, eu achei melhor tirar da minha cabeça, porque eu tava ficando sobrecarregada, né? Com a sensação de, nossa, não fiz nada, sendo que eu tava fazendo. Tão comum a todas nós, né, essa fala. Mas, por enquanto, tá funcionando dessa forma. Eu vou aos poucos me adaptando. Quem sabe, daqui a pouco eu chego a fazer a meta diária. Tu me fez pensar outra coisa. Eu quero falar duas coisas, na verdade. Fala, amiga, fala. O espaço é todo seu. Uma é pra elogiar, amiga, a tua relação com a tua mãe, quando tu citou, né? Ela escrevia, ela rabiscava, eu ria dela. E agora você tá fazendo. Pra mim, isso é um retrato, gente, tão bonito. Inclusive, anotar senhas. Cheguei nessa fase que eu tô com 300 senhas e eu não lembro de nenhuma. Tá vendo? Ai, meu pai. Socorro, também anoto, gente. Mas achei bonita, amiga, esse retrato com tua mãe. Inclusive, trazendo pra vocês também outra forma praticável sejam genuínos nas atitudes de vocês com o que é importante pra vocês, porque o exemplo é o que pega, né? Então, lá naquela época, a Alice não tinha a maturidade que ela tem hoje pra enxergar como um valor aquilo que a mãe dela fazia. E hoje ela enxerga tanto que tá fazendo igual. Né? Então, assim, olha como é bonito quando a gente é verdadeiro com a nossa verdade, quando a gente não quer ser produtiva aos olhos do outro, pra atender a expectativa do outro, mas simplesmente porque pra gente é importante, né? E aí ficou o exemplo. E o segundo ponto que eu quero trazer, quando tu tava falando também, eu termino o dia com a sensação de não fiz nada, porque às vezes eu fui fugindo do que era importante eu fazer e eu fui atendendo outras demandas e tudo mais, porque eu não tinha notado ali, eu não sabia exatamente o que era pra eu fazer. Gente, sério, na hora que tu for trazer pro papel, né, seja pela semana, seja pelo dia, né, eu acho que outra dica que é muito valiosa da gente fazer anota tudo que tu tá fazendo, tudo. Supermercado, ou que tu precisa fazer, supermercado, amiga, lavar roupa, não. Mas amiga, sabe por quê? Porque às vezes a gente não contabiliza essas coisas. Mas eu acho interessante isso que você tá falando. Dá pra fazer naquele dia que você fala assim, cara, eu não fiz nada, gente, o dia acabou e eu não fiz nada. Então aí volta, faz uma retrospectiva do seu dia e anota. Eu acho válido mesmo. Que aí às vezes eu não fiz nada do que minha cabeça estava proposta a fazer. Mas olha o tanto de coisa que eu fiz. Isso ajuda a ver também, inclusive, onde que eu tô me perdendo do meu objetivo. Onde você tá se perdendo. E também, assim, as interferências, né? Então, às vezes, no meio do caminho, alguém te liga e fala assim, vamos fazer tal coisa? Você fala, vamos! Só que, e aí, o que você tinha pra fazer? O seu comprometimento com você mesmo? Você fez? Você deixou pra depois? O que aconteceu? Então, às vezes, é importante você falar um não também. Então, se você tem isso alinhado, certinho, claro, no papel que é fácil de enxergar, talvez você consiga falar um não, ou deixar pra depois, encaixar em um outro momento. Amiga, agora não, eu não posso. A gente pode fazer isso amanhã? Isso. É uma opção. O não pode ser, inclusive, ajustável, né? Sim. Então, eu não posso fazer agora, mas eu tô dando uma sugestão de em outro momento, né? Então, sim, amiga. Tu falou isso... respira. Ontem, esses dias, eu soltei um post de um vídeo que eu fiz, que tava guardadinho. Gente, tudo acontece na hora perfeita, eu acredito muito nisso. Eu soltei num dia que eu tava precisando ouvir minhas próprias palavras. Ai, gente, E por isso que eu tô comentando, porque tem a ver. Eu tenho essa sensação com os vídeos que a gente grava aqui. Os temas são pra mim. Vocês dão a dica lá dos temas e eles fazem sentido pra mim. Eu também, amiga. Você também? Tudo é atravessado, né? Última costura, prometo. Mas enfim, esse vídeo, tal hora no meio do vídeo, nem era o começo, nem o tema principal talvez, mas no meio do vídeo, uma frase que eu disse, me pegou, e ela me pegou, que ela continua pegando. Qual foi, amiga? As coisas, às vezes, o problema é porque a gente não tá sendo leal ao que a gente tem prometido pra gente mesma. E eu lembrei disso, conectando com a tua fala agora, quando você disse, às vezes eu tô com isso aqui é essencial pra mim,
Mas as coisas vão aparecendo, aí eu vou, não, tá bom, amiga, vamos. Não é isso aqui, eu também vou. Porque às vezes a gente se desconecta dos nossos compromissos com a gente mesmo. Então a gente precisa se relembrar de ser leal com o que a gente se prometeu. É ótimo. Esse ano eu tô focada nisso. Eu também. Eu tô focada. Não tô? Tá, amiga. Você tá orgulhosa? Muito! De você também? De você também, de mim também, de todas nós. De vocês também. Ai, quase caiu. Quase caiu. Não, esse ano eu tô focada nisso. E assim, o que eu me propus pra esse ano, eu preciso seguir. Então, até ser sincera, cortei algumas coisas que eu sei que me tomavam mais tempo, que eram legais, eram boas pra mim, mas que tomavam muito do meu tempo pra eu conseguir focar. Perfeito, amiga. Né? E é tão bonito, né? E tipo assim, esse papel agora que tu tá falando, né? Eu cortei algumas coisas. Às vezes a gente tem dificuldade de cortar algumas coisas porque a gente fica com medo da perda, né? Nós somos seres humanos sociáveis. Sim. Então a gente é atravessado pelo medo do abandono, de perder, de não fazer parte, de não pertencer. E às vezes a gente precisa estar muito bem com a gente mesmo pra gente fazer certos cortes, entendendo que a gente vai estar se priorizando e que não necessariamente a gente está perdendo o entorno. A gente está abrindo mão de algumas coisas e ajustando outras. Sim. Né? Então, muito bonita, amiga. Parabéns por E estar às vezes, conseguindo. mesmo quando você não tá pronto, você sabe o que precisa ser feito. Então começa que depois vai se encaixando. Aí todas as vezes que você fala assim, nossa, mas cortei isso, agora eu tô aqui sozinha. Aí você se lembra, por que você cortou aquilo, né? Qual que é o objetivo? Então você tá no caminho certo, então bora. Sem distrações. Sem distrações. Acho que temos um episódio. Eu acho que sim, eu gostei. Você Eu também gostei tem algo a muito. acrescentar? Tenho. Última dica. Depois que tu viu tudo isso, tu vai voltar um pouco, vai pausar lá na parte que o exercício que a Alice propôs, pega o papel e caneta e faz o exercício. A gente vai fazer também, depois a gente partilha e a gente quer vocês partilhando junto. Marca a gente, Por fala o que favor. vocês acharam, se fez sentido pra vocês ou não. E aí, marca a gente lá no Insta. No Insta. A gente vê tudo, gente. A gente reposta, né? A gente Assim, comenta. eu adoro quando a galera tá assistindo também. nossos vídeos e reposta lá. Ai, eu também. Eu gosto É um muito. carinho, né, amiga? A gente se sente acarinhada. Não, e tipo reforça, assim, né? reforça, fala assim, não, tá legal, a gente continua, nossa, vocês são maravilhosas. Dá um gás, a gente fala assim, legal, porque a gente tá fazendo isso pra vocês, como a gente sempre fala aqui, né? Isso. Então, continue interagindo, porque né, vai reforçando o nosso desejo de estar aqui, né, amiga? É verdade. Então, gente, obrigada por estar com a gente até aqui. Nos vemos no próximo episódio. Beijo. Beijo.